Lucas 15, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Esta parábola, na verdade, foi dirigida aos religiosos, foi dirigida aos escribas e fariseus, que no versículo 1 do capítulo 15 aqui de Lucas, a Bíblia fala que os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, pessoas corruptas e pecadores, pessoas que mostravam que eram pecadores, prostitutas, as pessoas que a sociedade dizia que eram grandes pecadores, a Bíblia fala que eles vinham a Jesus e queriam ouvir as pregações de Jesus. Mas os religiosos, os fariseus, os escribas, aqueles que escreviam a lei, eles murmuravam, falavam assim: olha, este recebe pecadores e come com eles. Na verdade, os fariseus, eles achavam que Jesus não poderia ser de Deus, porque se Jesus fosse de Deus, ele não iria comer com aquela gente pecadora com quem ele se envolvia. Os fariseus, eles eram religiosos apenas no exterior.
Eles tinham aparência de crente, linguagem de crente, roupa de crente, modo de falar de crente, mas lá no fundo eles não eram crentes. Jesus falou que eles eram sepulcros caiados, que por fora eles eram pintados, mas por dentro eram ossos podres. Jesus os censurou com vários ais, os chamando de cegos, guias de cegos, hipócritas, raça de víboras. Jesus pregou contra os religiosos os seus sermões mais duros. Enquanto Jesus nunca pregou um sermão duro para o pecador, mas sim, ele comia com eles, ele abraçava e ele falava para eles: olha, vai e não peques mais, porque se você viver em pecado, a tua vida vai ficar pior do que ela já está. Na verdade, os fariseus perseguiram a Jesus e agora eles estavam tentando de todas as maneiras pegar a Jesus em alguma palavra. Eles queriam ter do que o acusar, eles queriam ter alguma coisa para condenar Jesus à morte, eles queriam matar a Jesus, eles queriam levar as autoridades a matarem a Jesus, e eles estão planejando o que é que nós vamos fazer. E então Jesus conta estas parábolas, porque eles não conseguiam entender a misericórdia, eles não conseguiam entender o que era graça. Eles achavam que eles eram salvos porque eles eram bonzinhos, eles eram justos, eles oravam: ah, Pai, graças te dou que, como aquele fariseu orou, que eu não sou como esses outros homens pecadores, eu não sou roubador, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse publicano aí. E a Bíblia diz que eles se justificavam a si mesmos, e eles achavam que, porque eles se achavam justos, e que eles eram merecedores do favor de Deus. Mas eles tinham apenas uma religião exterior, eles eram apenas religiosos, eles não tinham a Deus na sua vida. E eles não conseguiam entender como é que um homem de Deus poderia se preocupar com uma pessoa pecadora, como é que um homem de Deus poderia se preocupar e pensar numa prostituta, ou num cobrador de impostos, ou naquele que a sociedade falava que eram os grandes pecadores. Pensa em alguém, olha, aquela pessoa que a sociedade olha e fala: este aí não tem salvação de jeito nenhum. Estas pessoas eram o alvo de Jesus. Jesus mesmo falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aquele que está doente. Então Jesus conta 3 parábolas para os fariseus, e choca os fariseus, porque ele fala das 100 ovelhas, que o pastor ele deixa as 99 no aprisco e ele vai atrás daquela perdida, e quando acha, ele faz festa. Ou a mulher que perdeu aquela moeda de prata, a dracma, e ela varre a casa, e quando ela acha, ela chama as vizinhas e faz uma festa porque encontrou. Então Jesus conclui falando de uma parábola de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo chegou para ele, rebelde, e falou para o pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens da herança. Era como se ele dissesse para o seu pai: pai, já que você não morre, me dá grana logo, porque eu não vejo a hora de você morrer, eu quero cuidar da minha vida. E os fariseus ficaram pensando que o pai iria esbofetear aquele rapaz, mas o pai divide as propriedades entre os 2 filhos, e aquele filho mais novo, logo ele ajunta tudo, ele vende, e ele viaja e pega o dinheiro e vai para uma terra distante, a terra dos gentios, e lá ele desperdiça todos os seus bens vivendo dissolutamente. Quando você tem dinheiro, as pessoas te cercam, é fácil gastar o dinheiro, mas de repente o dinheiro acaba e vem uma fome muito grande sobre aquela terra, ele não tem o que comer, ele começa a passar necessidades, e então ele procura um homem daquela terra que tinha condições melhores, e aquele homem, de tanto este moço enchê-lo, ele o manda para o campo dos porcos, para o deserto, para cuidar porcos, e ele com muita fome, ele quer comer a lavagem que dão para os porcos, mas ninguém lhe dá nada.
E ele então cai em si, ele começa a lembrar do seu pai, que o seu pai era um homem bondoso, amoroso. E ele lembra: nenhum trabalhador do meu pai, o mais simples deles, o menor dos escravos, o meu pai cuida deles, o meu pai lhes dá comida, o meu pai é um homem bom. E então ele resolve: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou falar para ele: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe como um dos teus trabalhadores. E aquilo é difícil, ele voltar para casa, quantos impedimentos, quantas ideias na cabeça, quantos pensamentos de rejeição, porque evidentemente o pai fizera um enterro para ele naquela sociedade oriental, em que a honra ao pai, aos idosos, era caso de vida ou morte. E por esse desrespeito, os fariseus sabiam, enterraram o garoto, fizeram um enterro e pensaram: nosso filho morreu, ele foi sepultado, agora este pai só tem um filho, não tem mais dois filhos. E o filho então, ele está pensando: como é que eu vou voltar para a minha casa? Será que o meu pai vai me receber? Mas eu sei que o meu pai é um homem bondoso e ele é tão misericordioso que ele pode me receber como um dos seus escravos, pelo menos. E essa história prende a atenção dos fariseus, porque aos olhos dos fariseus ela vai se tornando ridícula, porque como que pode um moço? A Bíblia diz no Velho Testamento que quem desonrar ao seu pai ou à sua mãe deve ser apedrejado. A Bíblia diz que as aves dos céus deveriam comer os olhos das pessoas que desobedecem ao seu pai e à sua mãe. Como que este moço faz isto? Causa esta vergonha para o seu pai em querer que ele morra. E o seu pai ainda se humilha a esta situação e reparte com aquele moço ao invés de castigá-lo. Mas pelo menos o pai o considerou como morto. Nosso filho morreu. Ele decide voltar. Com certeza ele passou várias noites pensando o que ele falaria ao seu pai, mas ele toma coragem, pega a estrada. E a Bíblia fala que o seu pai lá na casa, quantas vezes pensou no seu filho? O seu pai nunca esqueceu o seu filho. O seu pai talvez fez o enterro do seu filho, que era a cultura da época, mas a esperança no coração: quem sabe um dia o meu filho volta para casa. E com certeza o pai olhava na estrada todos os dias e via se o seu filho estava lá. Às noites talvez o pai pensava: onde está o meu filho nesta hora? Será que ele está bem? Será que ele está com saúde? Será que ele está comendo direito? Será que ele está cuidando bem da sua vida? Onde será que ele está? O que está acontecendo com o meu filho? E um dia, numa manhã, de repente aquele homem olha lá ao longe, e lá longe ele vê o seu filho. A princípio talvez ele não o reconheça, porque ele está tão magro, está diferente, mas lá no coração ele sabe: o meu filho que está voltando. Ele não pensa na sua reputação, ele não pensa em vergonha, ele larga o que ele tem ali, está fazendo, ele sai correndo. Um homem de honra não corre. Os fariseus ficam olhando: como assim esse homem corre? Porque para correr ele precisa levantar a saia e mostrar as pernas, e um homem jamais vai mostrar as suas pernas para os outros verem. Os sacerdotes, mesmo com o sangue, quando ofereciam sacrifício, eles não levantavam as suas vestes nem até a canela. As suas vestes eram sujas de sangue, porque era vergonhoso mostrar as canelas ou a perna para que outras pessoas vissem. Mas o pai corre e abraça o filho, porque o pai não quer que o filho seja envergonhado, o pai não quer que o filho seja apedrejado, o pai não quer que o filho seja cuspido. O pai ama o filho, o pai esperava pela volta do filho o tempo todo, o pai orou pela volta do filho, e de repente o seu filho vai falar para ele: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti eu não sou digno de ser chamado
o teu filho, mas quando o filho vai falar, trata-me como um dos teus trabalhadores, ele é interrompido. O pai não quer ouvir esta conversa. Ele nunca, no coração do pai, ele nunca deixou de ser filho. Os escravos que vieram correndo atrás do homem, de repente, o Senhor, ele se vira e ele fala para as pessoas: pare a fumaça. Não é isso que ele fala para as pessoas. Cuidado onde aperta o botão. Aí. Ele fala para o seu escravo: olha, corra lá, pegue a melhor roupa, pegue o anel de autoridade da família, coloque no dedo dele, pegue as sandálias, porque escravos andam descalços, e não, meu filho, e calçai, vá lá, mate o bezerro cevado, que nós estamos preparando para a visita tão importante que vai vir em nossa vila, mas o meu filho é mais importante do que qualquer outra pessoa. Pegue lá o novilho cevado, vamos matá-lo, convide a vila inteira. Novilho cevado, 250 quilos de carne. É muita carne para uma vila de 200 habitantes, 300 habitantes. E vamos comer, e vamos festejar, e vamos cantar, e vamos dançar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E de repente, toda a vila virou uma festa. E cantaram e dançaram durante toda aquela tarde e até aquela noite. Mas a Bíblia fala que no fim do dia, o trabalho cessou. E o filho mais velho volta para a casa. Para você ver como esse homem era rico, movimentou uma vila inteira. E muita gente veio festejar. E o filho mais velho nem soube que o seu irmão voltara para casa. Interessante, porque o pai mandou convidar a vila inteira, e o pai nem mandou um escravo anunciar para o filho mais velho que estava no campo trabalhando, nem mandou anunciar: olha, o seu irmão mais novo voltou para casa. Por que o pai não mandou anunciar? Porque ele sabia que o seu irmão mais velho estava pouco ligando para o seu irmão mais jovem. Ele sabia que o seu filho mais velho, ele sabia que o filho mais velho nunca se preocupou com o seu irmão. O filho mais velho nunca chorou a ausência do irmão, nunca ligou do irmão ter ido embora. O filho mais velho nunca teve sensibilidade com aquilo que passava na cabeça ou na vida do irmão. Na verdade, o filho mais velho nunca nem pensou no pai, ele nunca sentiu as dores do pai, ele nunca abraçou o pai e falou: pai, eu estou com você, que tristeza que nós estamos passando em nossa vida. Não. A vida do filho mais velho continuou do mesmo jeito, porque ele não se preocupava com o seu irmão, ele não ligava, de maneira que o pai achou desnecessário avisá-lo, porque ele não vai gostar do seu filho, do seu irmão ter voltado para casa. Final do dia, acabou o trabalho, ele, quando vem de longe, ele ouve barulho, ele ouve o barulho dos pés dos homens abraçados, dançando em roda, e as mulheres dançando, os instrumentos tocando, e aquela festa, a vila inteira está parada, todos estão na minha casa. O que aconteceu? Qual é o motivo desta festança? E quando eles se aproximam, eles chamam dos criados e perguntam o que é que está acontecendo, e o criado fala: o teu irmão voltou para casa, o teu irmão mais novo voltou, e o teu pai o recebeu com saúde, o teu pai não sabe o que faz, ele está tão feliz, ele mandou até matar o bezerro cevado. E a Bíblia fala que aquele moço, aquele irmão mais velho ficou irado, indignado, a palavra ele ficou muito irado, e ele se recusou a entrar naquela casa, naquela festa. Por que essa festa toda? Por causa desse meu irmão, que gastou tudo com prostitutas. Alguém foi lá para dentro e avisou o pai: o seu filho está aí, mas ele não quer entrar. E o pai sai para fora e tenta conciliá-lo, tenta conversar com ele e falar para ele: filho, entra para dentro, nós estamos felizes.
O seu irmão voltou, mas ele respondeu de uma forma rude para com o seu pai. Ele nem chama o seu pai de pai. Ele fala para o seu pai: há anos que eu te sirvo. Há anos que eu te sirvo. A palavra servir aí é doulos, é escravo. Há anos que eu sou teu escravo. Há anos que eu sou escravo nesta casa aqui. Há anos que eu sou escravo. Para ele era um escravo. Para muita gente, para os fariseus, a vida religiosa era uma escravidão. Era uma escravidão para eles. É uma escravidão ir para a igreja quando você não ama a Deus. É uma escravidão você ter que ler a Bíblia quando você não ama a Bíblia. É uma escravidão você viver por uma religião exterior, sempre querendo mostrar alguma coisa, sempre querendo provar alguma coisa para os outros verem. É uma escravidão. Este moço, perante toda a vila, ele era o filho certinho, ele era o filho que fazia tudo corretamente, mas agora ele começa a revelar quem no fundo ele era lá no seu coração, porque a raiva dentro dele. Ele fala para o seu pai: há anos que eu sou um escravo aqui nesta casa. E ele acusa o pai: e você nunca deu nada para eu me alegrar, nem um cabrito você deu para eu me alegrar com os meus amigos. No entanto, vem esse teu filho. Ele não fala: vem este meu irmão. Não há compaixão, não há misericórdia, não há alegria. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, você matou para ele o bezerro cevado, e para mim você nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos. Não há misericórdia, não há alegria, não há festa por alguém que estava perdido e foi achado, estava morto, reviveu. Ele servia o seu pai apenas por obrigação. Ele também esperava o seu pai morrer para tomar posse das coisas. Talvez ele até pensou: está gastando o dinheiro que é meu. Ele já gastou o dinheiro que era dele. Ele desperdiçou dinheiro com as prostitutas e agora vem gastar o que é meu aqui, porque o resto é meu. Meu pai dividiu a herança. A raiva no coração dele. O pai tenta dissuadi-lo: meu filho, tudo que é meu é teu. Você está dentro da casa. É tão fácil, você tem acesso a tudo. Você tem acesso aos animais. Você tem acesso à palavra. Você tem acesso. Você ouve pregações. Você tem o privilégio de se assentar em uma cadeira de uma igreja e ouvir o evangelho de maneira clara. Há pessoas que não têm esta chance. Há gente que não tem a oportunidade de ouvir o que você ouviu. Há gente que está lá no meio das drogas, na prostituição, e se perdendo, e perdendo a sua vida, e se matando, e se destruindo, e vivendo na miséria emocional, triste com a vida, pensando em se matar. Mas você não, você está aqui ouvindo a palavra, você está ouvindo, você está perto, você está a um passo. É só você orar e ajoelhar e falar: Deus, faça algo em minha vida. Você está tão perto. Tudo que é meu é teu, meu filho. Você poderia ter pego aquilo que você vê. Você poderia ter matado a ovelha que você quisesse para comer com seus amigos. Mas a Bíblia diz que o filho, ele não tem uma reação. O seu pai fala assim: olha, entretanto, era preciso nós nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós o tínhamos como morto já, não havia mais esperança para ele, não havia saída para a vida dele, a vila inteira havia dado ele como morto. Não tem jeito para este jovem, não tem solução para a sua vida. Nós já desistimos dele há tanto tempo. Ele estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido, e ele foi achado. A gente teria que se alegrar com isto.
Mas é interessante porque a história termina abruptamente. Jesus fala isto, e não há uma conclusão. Jesus simplesmente vira as costas e vai embora. E fala para os seus discípulos uma outra história. A Bíblia aqui agora diz no capítulo 16 que Jesus se dirige aos seus discípulos. Jesus saiu daquele lugar. E deixou lá os fariseus e os escribas pensando na história. O que é que aconteceu? Eu, quando era criança, eu ouvia essa história na igreja, quando o pastor pregava, e uma história tão linda, e eu pensava, que história maravilhosa. E eu pensava, certamente, o filho mais velho, ele entrou para dentro de casa, e o pai o abraçou, e os dois lá fora, na escuridão da noite, se abraçaram, e entraram para dentro de casa, e se alegraram, porque o filho mais novo estava lá, e este irmão mais velho entrou e abraçou, meu irmão, que alegria ter você agora de volta em nossa casa. Eu achava que este era o fim da história, mas na verdade não era este o fim da história. O fim da história, se eu fosse colocar o fim da história aos olhos de Jesus, o fim da história é uma história trágica. O fim da história é uma história triste. Porque se eu fosse colocar, qual é o fim? Se eu fosse colocar um outro versículo, eu colocaria que naquela noite, o filho mais velho matou o seu pai. Talvez pegou uma pedra no chão e bateu na cabeça do seu pai e o matou. Não é uma história que termina bonita. Não é uma história de felicidade. Ah, o filho pródigo voltou para casa. Não, é uma história triste. Sabe por quê? Porque Jesus queria falar que o filho mais novo era o pecador. O filho mais novo era aquele que abandonou a casa do pai. O filho mais novo era a prostituta. O filho mais novo era aquele cobrador de impostos que perdeu a sua integridade, perdeu a sua honestidade com a sedução do mundo. Este era o filho mais novo que precisava voltar para casa. O pai na história era Deus, o pai na história era Jesus, que veio para buscar o que se havia perdido. O pai da história era Jesus, que veio para dar a vida, e que esperava, e que sempre espera que o filho mais novo volte para casa. E quando o filho mais novo volta para casa, o Senhor faz uma festa, a festa diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, porque o pai sempre está lá aguardando, esperando o arrependimento daquela pessoa. O filho mais velho, insensível, sem misericórdia, duro. Eram os fariseus que seguiam a Jesus o tempo inteiro, querendo criar problemas. Eram os fariseus que falavam: você expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, você expulsa demônios por Satanás, você não pode ser de Deus. Como aquele fariseu pensando, Simão lá na sua casa, e uma prostituta entra e se ajoelha por trás nos pés de Jesus. Jesus está reclinado à mesa com os pés para trás, e ela chora, e ela beija os pés de Jesus. E Simão, o fariseu, ele pensa: se este fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está beijando os seus pés. É certo que ele não é profeta, mas Jesus sabia quem era aquela mulher que estava beijando os seus pés. Ele veio para ela, ele veio para estas pessoas, ele veio para o filho mais novo, ele veio para aquele que perdeu tudo na vida, ele veio para aquele que não tem mais esperança, aquele que está no fundo do poço, que está na tragédia. Para estes que Jesus veio. Ele não veio para os justos ou aqueles que se acham justos, aqueles que se acham melhores do que o outro. Aqueles que falam como o filho mais velho falou: há tantos anos que eu sou um escravo teu, eu nunca tive nada, tu nunca me deste nada, eu sempre obedeci. Ele fala: olha, sem jamais transgredir as suas ordens, eu nunca transgredi as suas ordens. Era o que os fariseus pensavam. Os filhos mais velhos, o filho mais velho na história de Jesus eram os fariseus, que eram insensíveis e duros, não tinham uma misericórdia, que julgavam. Isso daí perdeu tudo com as prostitutas.
Ele não merece nem ser o escravo de casa. Na verdade, depois de poucas semanas, poucos meses, os fariseus iriam estar lá gritando: crucifica-o. Os fariseus iriam estar lá incentivando a multidão a falar: solte Barrabás e matem. O que vamos fazer com este? Matem. O filho mais velho não entrou dentro da casa com o pai. O filho mais velho não se compadeceu do filho mais novo, pecador. Os fariseus não olharam com bons olhos esta outra história que Jesus contou, porque não houve arrependimento deles. Eles mataram a Jesus. Jesus, depois de algumas semanas, entrou na cidade de Jerusalém, e a última pessoa que Jesus encontrou antes de entrar em Jerusalém foi um cobrador de impostos da cidade de Jericó chamado Zaqueu. E Jesus falou naquela noite que dormiu na casa de Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, que este também é filho de Abraão. A última pessoa não foi um religioso. A última pessoa foi Zaqueu, um cobrador de impostos. E dali Jesus subiu de Jericó para Jerusalém, e entrou em Jerusalém. E antes de ele entrar em Jerusalém, de lá do alto, quando você vai para Jerusalém das montanhas, você enxerga lá o templo. E Jesus olhou e viu aquela cidade, e Jesus chorou, e ele falou: ah, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não deixaram. Perderam a oportunidade. Jesus entrou e passou a última semana, os seus últimos dias ali na cidade. Na sexta-feira, na quinta noite, ele foi entregue para ser morto, e na sexta-feira ele foi crucificado. Os fariseus continuaram não entendendo a história, continuaram não entendendo o amor de Deus, continuaram não entendendo como Deus pode ser misericordioso com alguém que não merece. Como Deus pode ser gracioso em perdoar um pecador, como aquela prostituta, ou como aquela pessoa. A igreja está cheia de gente que se comporta como os fariseus. A igreja está cheia de gente pronta para julgar os outros, prontas para falarem do pecado dos outros. Na verdade, muitas vezes a igreja se comporta mais como fariseus do que como pecadores precisando da graça e do favor de Deus em suas vidas. A igreja às vezes é cruel com as pessoas. Se alguém dentro da igreja comete um pecado, há uma multidão de pessoas com as pedras nas mãos para atirar a pedra naquela pessoa. Às vezes não há misericórdia. A igreja às vezes é dura e exclui pessoas porque cometeram determinados pecados. Às vezes a igreja maltrata os seus líderes. Às vezes a igreja maltrata os seus pastores. Às vezes a igreja maltrata os seus irmãos. Às vezes alguém que está precisando de misericórdia e comete um erro, a igreja vai lá e o esmaga ainda mais. As críticas na internet, as críticas e as palavras maldosas, e os julgamentos e tantas coisas que acabam afundando ainda mais aquela pessoa. Eu acho que nunca houve na história, como em nossos dias de comunicação rápida e de críticas por trás de um computador, acho que nunca houve tanta gente, tantos pastores que muitas vezes dão a vida por sua igreja, se suicidando. Este ano passado eu vi de esposa de pastor que se enforcou, aqui no Brasil. Nós lemos na internet de pastor que se matou. Esta semana passada, um pastor lá de 31 anos nos Estados Unidos se matou. Por quê? O pai dele fundou uma linda igreja, uma igreja grande, moderna, muita gente. E o pai morreu em 2015 de câncer, e o filho teve que assumir a igreja.
e assumiu a carga, e assumiu todo o peso que vem. Ficou doente, teve câncer no estômago, se tratou, se recuperou, mas alguém na igreja maldosa começou a colocar mensagens e postar coisas contrárias a ele, insatisfeita talvez com a igreja. Era tão simples mudar de igreja, vai para outro lugar, mas criticando e mandando mensagens e coisas assim. E ele começou a ficar triste, ficou deprimido. Sabe por quê? Porque a gente, como qualquer outra pessoa, ficou deprimido, começou a ficar com vergonha de ir lá. Teve que vender a sua casa, vendeu a casa da sua mãe. E pregou o seu último sermão falando da caverna de Elias, que se escondeu em uma caverna, e depois daquilo se matou, e deixou uma esposa com 3 crianças pequenininhas para cuidar. Sabe por quê? Às vezes, porque a igreja, em vez de abraçar, em vez de amar, em vez de orar, critica, fala coisas que não deve. Já chega o diabo para atacar os irmãos. Eu me lembro uma vez, no começo da nossa igreja, tinha uma moça que era diaconisa, ajudava as pessoas, e começou a namorar um rapaz, e um dia ela e o rapaz chegaram para mim e choraram comigo, e falaram, e ela falou: pastor, eu estou grávida. Você vai me excluir da igreja? Eu amo aqui. Não queria sair da igreja. Eu falei para ela: não, querida. O que vocês precisam é pedir perdão a Deus. Nós já pedimos, pastor. É pedir perdão um ao outro. Nós já pedimos, pastor. E se vocês têm que ver se vocês se amam, porque não é porque vocês erraram que vocês devem se casar, porque vocês podem se casar e cometer um segundo erro, se vocês não se amarem. Um dia no culto terminou o sermão, nossa igreja era pequena, tinha umas 300 pessoas, 400 pessoas, e eu falei: só quem é desta igreja fique aqui, que eu quero dar uma palavra com vocês, os outros, Deus te abençoe, até domingo que vem. E ficou lá um grupo de irmãos, eu expus a situação para eles, eu falei: olha, queridos, aconteceu isto com este casal aqui, nós os amamos, nós podemos fazer 2 coisas, nós podemos mandá-los embora, ou nós podemos amá-los e perdoá-los e ajudá-los. O que vocês preferem fazer? E os irmãos levantaram e foram para frente, os abraçaram e fizeram o enxoval daquela moça e cuidaram dela e amaram. Eles não se casaram, não chegaram a se casar, mas ela foi amada pelos irmãos. Sabe por quê? Porque todos nós erramos na vida, meu amado. Todos nós já cometemos erros em nossa vida. A Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia aos olhos de um Deus santo. Então não é porque você não fez determinada coisa que você esmaga o outro só porque o outro é mais pecador do que você, porque existem 2 tipos de pecadores. Aquele pecador aberto, que ele peca abertamente como o filho mais novo, ele desperdiça todo e todo mundo fica sabendo da sua miséria. Mas aquele pecador que se veste com santidade, aquele pecador que se veste com roupas de crentes, linguagem de crente, mas lá no seu coração é um sepulcro caiado, cheio de ossos podres. E às vezes é só aparência. Deus não se importa com a aparência, Deus vê o coração das pessoas. Deus vê quem você é. Às vezes você critica o outro e você faria a mesma coisa. Eu tenho aprendido na minha vida que eu não tenho que criticar ninguém e apontar o dedo para ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que amar as pessoas, sim. Isso não quer dizer que eu vou concordar com os pecados dela. Nós vivemos em uma sociedade em que se você falar alguma coisa, as pessoas falam: é um discurso de ódio. Não é um discurso de ódio. Eu falo para o meu filho: não faça isto porque eu amo. Eu falo para a neta: não põe o dedo aqui na tomada, no buraquinho aqui da tomada, vai tomar um choque porque eu amo. Então às vezes quando a gente prega a Bíblia, a gente prega porque ama as pessoas. Isso não é um discurso de ódio. Eu amo, e Jesus ama,
Jesus ama você, Jesus ama a prostituta, Jesus ama aquele que está na sarjeta, Jesus ama aquele que vive em adultério, Jesus ama aquele drogado que está agora lá na Cracolândia, vagando nas ruas enrolado em um cobertor. Ele é o Pai que está olhando para aquela pessoa, esperando o tempo inteiro que ele se volte. Deus o ama, meu amado. O fato de eu escolher certas coisas erradas em minha vida não diminui o amor de Deus por nós, nem o fato de eu fazer coisas boas em minha vida aumenta o amor de Deus por nós, porque o amor de Deus é total, é perfeito, não tem como Deus amar mais ou amar menos. Deus nos ama. É isto. Quando Jesus encontrou aquela prostituta, ele falou: ninguém te condenou, onde estão as pedras? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. O que Jesus falava era isto: olha, vai, não peques mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava os outros, não engane mais. Sabe, o que Jesus quer fazer é uma obra de transformação em nossa vida. Nós estamos num processo de transformação em nossa vida. Nós temos que deixar Deus transformar a nossa vida. Mas Deus não nos colocou por juízes das pessoas. Em tantos anos eu já vi gente que errou dentro da igreja, e ao invés da igreja abraçar, e ao invés da igreja falar: olha, nós amamos você, a igreja afundou ainda mais a pessoa, e a jogou na lama ainda mais. Os olhares críticos, as palavras maldosas, as indiretas, como se a pessoa fosse a mais santa do mundo. Como se ele estivesse numa posição superior. Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu sou santo. Mataram a Jesus. O filho não quis entrar na festa, porque religião e festa não se combinam muito bem. Religião é uma coisa triste. Religião mata pessoas, religião afunda pessoas, religião se considera melhor do que os outros. Por isso que Jesus não pregou uma religião, ele pregou o Evangelho, as boas novas. O reino de Deus chegou, entrou na tua vida e mudou a tua vida, mudou a tua história. Sabe, queridos, a gente tem que aprender lições com esta história para a nossa própria vida. De que Deus não me colocou por juiz. Ah, sim, muita gente fala: não, eu tenho que julgar. Claro, eu tenho que julgar pelos frutos, eu conheço as pessoas. Se você acha que naquele lugar lá não é bom, não vá lá, meu amado. Não vá, é simples assim. Simples assim. Ah, aquela igreja lá, aquele pastor rouba todo mundo. Não vá lá, por que você vai lá? Saia de lá. Simples. Ora para Deus mudar a vida dele. Quem fala geralmente não ora. E quem ora geralmente não fala. Quem fala é porque não ora. Porque se você orar, você vai ter compaixão. Sabe por quê? Porque cada ser humano tem uma história por trás de si, meu querido. Cada ser humano tem uma história. Estava falando para os irmãos, sabe, eu já preguei na televisão tantos anos e recebi cartas de tantas pessoas de penitenciária pelo Brasil todo. De pessoas, e recebo até hoje com frequência. Eu sempre mando o pessoal mandar Bíblia para esse pessoal. Enfim, sempre recebo cartas de presidiários. Essa semana mesmo estava recebendo. Eu vejo assim, a lei precisa ser cumprida. Eu sou a favor da diminuição da maioridade penal. Para mim, se uma criança, adolescente de 15 anos, que tem 1,75 m, 1,80 m de altura, dá um tiro na cabeça do outro, ele tem que ser condenado a prisão, a 30 anos de prisão, e ficar lá. Eu sou contra a progressão de pena. Eu sou contra estas coisas. Se ele é condenado a 30 anos, é 30 anos, e não 4 anos, não 1/6 da pena. É isso que eu penso. E eu sei pela Bíblia que é isso que Deus pensa.
Porque a lei é para o benefício de toda a sociedade. A lei não é para o meu benefício. O farol vermelho está lá, não é porque o governo me odeia. O farol vermelho está lá para evitar acidentes, para o bem da sociedade. Há leis no Antigo Testamento para o bem da sociedade, por isso que a lei precisa ser cumprida. Não pode acontecer de um cara matar, como aconteceu esta semana, que eu vi o noticiário, o cara matou lá o pai da ex-namorada, com raiva porque ela terminou com ele. Ele foi lá na escola e matou o pai dela e o filho dela. E aí a polícia descobriu que há 11 anos atrás ele matou a ex-namorada dele também, que havia terminado o namoro com ele. Ele ficou preso 9 anos. E a progressão da pena o colocou na rua. E ele foi lá e matou outra pessoa. Se ele tivesse 30 anos na cadeia, ele não ia sair lá e matar. Sim. A pessoa precisa pensar muito bem antes de matar alguém. Ou de roubar alguém, que ela vai pagar pelo crime. Agora, o fato dela pagar pelo crime dela não quer dizer que eu a odeie, não quer dizer que eu quero vingança, não quer dizer que eu não a ame. Na verdade, se uma pessoa matasse o meu filho, ou a minha filha, ou meu marido, a minha esposa, ele deveria ser preso, mas a atitude no meu coração é de perdão àquela pessoa, e de, se for preciso, ir lá visitá-lo e levar a pasta de dente para ele, o sabonete para ele e a coberta para ele. Isto é ser cristão. Embora a lei tenha que ser cumprida, mas eu, da minha parte, eu vou agir com misericórdia. Sabe, eu nunca sei a história da pessoa. Às vezes o ser humano entra por caminhos e faz escolhas erradas na vida, e como filho pródigo, ele se afasta da casa do pai. Tem gente hoje cometendo crimes, que ele é responsável pelos seus crimes, mas talvez ele, quando era criança, você não sabe a sua história, ele foi estuprado pelo seu padrasto, foi estuprado pelos seus irmãos, foi estuprado pelo seu tio, foi estuprado pelo seu vizinho, foi estuprado pelos seus amigos, foi estuprado por todo mundo, e ele cresce revoltado, querendo matar alguém, e quando ele tem uma chance, ele faz aquilo. Eu não estou defendendo ele, não. Se ele cometer um crime, ele tem que pagar pelo seu crime. Mas a gente, como cristão, a gente ama a pessoa. Tenho certeza que Deus não tem prazer e se alegra com a tragédia de ninguém. Deus não tem prazer em ver o ser humano trancado em uma cela, apinhado com 30, 40 pessoas, 50 pessoas, como eu já fui. Eu já preguei antes do Carandiru ser derrubado. Eu fui pregar no pior pavilhão, pior pavilhão, que tinha mais rebelião. Aí eu fui uma vez pregar lá. Eu entrei dentro de uma cela grande, caberia talvez umas 40 pessoas. E eu me encostei na parede lá atrás, e ao invés de 40, tinha umas 300 pessoas ali naquele lugar. Eu com violãozinho para tocar, e não dava quase para bater a mão, porque estava cercado de pessoas e eu só via grade lá atrás. Deus ama. Deus não tem prazer em ver o homem nessa situação. A gente, como igreja, a igreja de Jesus Cristo é a esperança deste mundo, meu amado. A igreja de Jesus Cristo é um instrumento de transformação da sociedade. A igreja de Jesus abraça as pessoas. A igreja de Jesus abraça aquele que está na rua. A igreja de Jesus se enrola no cobertor daquele que não tem onde dormir. A igreja de Jesus recebe o drogado. A igreja de Jesus recebe a prostituta. A igreja de Jesus recebe aquele que se acha justo, mas que precisa de transformação também. A igreja de Jesus faz o papel do pai, que quer amar e compadecer-se de todas as pessoas, meu amado. Esta é a história. Gente tem que ser, não pode ter um coração endurecido para com o ser humano. A igreja está aqui para resgatar e buscar
aquele que está perdido. Amém. O mundo pode
Bom dia, eu queria convidar você para conhecer a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. E também, se você precisa de oração, ligue para nós agora e alguém vai estar no nosso escritório orando pela tua vida e abençoando você. Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau. Temos um presente especial para você. Receba um livro do pastor Edson Rebustini, que irá abençoar a sua vida. Mande um WhatsApp para o número 11 94603 4851 e receba gratuitamente em sua casa.